E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico da comunicação. Um livro que já ajudou milhões de pessoas a construírem relações mais fortes e a conquistarem seus objetivos. Exatamente como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Uma obra-prima da inteligência social, com insights poderosos e atemporais. E a nossa missão aqui é te mostrar como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional. Se preparem para uma jornada incrível, repleta de histórias inspiradoras e dicas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. Tipo a história do Patrick O'Hare, um vendedor de caminhões que tinha pavor de falar com os clientes. Sério, e como ele superou esse medo. Ele fez um curso de oratória e aprendeu a organizar as ideias, a se comunicar com mais confiança. Olha só, a comunicação é uma habilidade que a gente pode desenvolver com a prática. Exatamente. E o resultado foi incrível. Ele se tornou um dos melhores vendedores da empresa. Essa história já nos mostra a importância de investir no nosso desenvolvimento pessoal, né? Totalmente. E o Carnegie destaca que a apreciação e o encorajamento são ferramentas poderosíssimas para construir relacionamentos e influenciar pessoas. Tipo, reconhecer os esforços e as qualidades das pessoas. Isso aí. Ele cita o exemplo do Charles Schwab, magnata do aço, que pagava uma fortuna para um dos seus diretores. Sabe por quê? Porque ele era um gênio da metalurgia. Nada disso. O Schwab dizia que o grande diferencial desse diretor era a habilidade de lidar com pessoas, de motivá-las. E como ele fazia isso? Através da apreciação e do encorajamento, ele focava em reconhecer os acertos da equipe em vez de criticar os erros. Faz sentido, todo mundo gosta de se sentir valorizado, né? Com certeza. É. E quando a gente se sente valorizado, a gente se dedica mais, se esforça mais. E o Carnegie tem várias histórias que comprovam isso, né? Sim. Tem a história do dono do restaurante que quase perdeu uma funcionária valiosa por causa de uma falha na comunicação. Ele recebeu uma carta de demissão da Paulette. Puxa, e ela era uma funcionária importante. Era o braço direito dele. E como ele reagiu? Ele fez algo muito inteligente. Em vez de tentar convencê-la a ficar, ele reconheceu publicamente o valor dela para o restaurante. Que atitude bacana. Disse que ela era tão importante para o sucesso do negócio quanto ele próprio. Caramba. E qual foi a reação dela? Ela ficou tão emocionada que retirou o pedido de demissão. Essa história ilustra perfeitamente o poder da validação. Todos nós queremos nos sentir importantes, né? Exatamente. E quando a gente reconhece a importância das pessoas, a gente fortalece os laços, cria um ambiente mais positivo. E o mais legal é que o Carnegie não fica só na teoria. Ele dá exemplos práticos de como aplicar esses princípios no dia a dia. Tipo, você já pensou em elogiar alguém antes de fazer uma crítica? Interessante. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Começar com um elogio pode desarmar a pessoa e deixá-la mais receptiva à crítica. Faz sentido. Tipo, a gente reconhece os acertos antes de apontar os erros. Isso aí. E o Carnegie dá vários exemplos de como essa técnica funciona. Teve um cara que conseguiu uma redução no aluguel do seu apartamento sem precisar brigar com o proprietário. Sério? Como ele fez isso? Em vez de reclamar do aumento abusivo, ele mandou uma carta para o proprietário elogiando o prédio e o trabalho dele. Elogiando, mas ele não estava reclamando do aluguel. Sim. Mas ele foi super estratégico. Reconheceu as dificuldades de lidar com inquilinos problemáticos e disse que era um alívio para o proprietário ter um inquilino tranquilo e satisfeito como ele. Olha só, ele usou a psicologia reversa. E o proprietário caiu nessa. Caiu direitinho. O proprietário ficou tão surpreso com a atitude do inquilino que acabou oferecendo uma redução no aluguel. Incrível. Ele conseguiu o que queria sem precisar entrar em conflito. É isso aí. A gentileza e a diplomacia podem ser ferramentas poderosas de persuasão. Mas e quando a gente precisa convencer alguém de algo? Tipo, mudar a opinião de uma pessoa. Boa pergunta. O Carnegie também fala sobre isso no livro. E ele diz que a gente deve evitar discussões. Evitar discussões. Mas como assim? É que quando a gente entra numa discussão, querendo ter razão a qualquer custo, a conversa vira uma batalha. E ninguém sai ganhando. Entendi. É tipo quando a gente se fecha na nossa posição e não escuta o que o outro tem a dizer. Exatamente. E aí o clima fica pesado, rola aquele estresse e a gente acaba se afastando da pessoa. Faz sentido. Mas então como a gente faz para convencer alguém sem discutir? O Carnegie sugere que a gente tente entender o ponto de vista da outra pessoa, mesmo que a gente discorde. Tipo, se colocar no lugar dela. Isso, tentar Uhum. enxergar o mundo pelos olhos dela. É como se a gente estivesse construindo uma ponte entre dois pontos de vista diferentes. E aí a conversa flui melhor, o clima fica mais leve. Nossa, essa é uma dica muito valiosa. Mas e na prática, como a gente faz para se colocar no lugar do outro? É importante a gente prestar atenção de verdade ao que a pessoa está dizendo, fazer perguntas para esclarecer as dúvidas e mostrar respeito pela opinião dela, mesmo que a gente não concorde. Mostrar respeito é fundamental, né? Com certeza. E quando a gente consegue criar esse clima de respeito e compreensão,
fica mais fácil encontrar uma solução que seja boa para todos. É como se a gente estivesse construindo uma ponte, né? Em vez de levantar muros. Exatamente. E aí, em vez de ter uma discussão improdutiva, a gente tem um diálogo construtivo. E quem sabe até consegue mudar a opinião da outra pessoa, né? Mas sem imposições, de forma natural. E lembrou daquela história do vendedor de carvão que tinha um cliente super resistente. Que história é essa? Conta aí. O cliente era dono de uma cadeia de lojas e detestava as lojas independentes. Tipo, ele se recusava a comprar carvão do vendedor que era dono de uma lojinha. Nossa, que situação! E como ele conseguiu lidar com essa resistência? Em vez de tentar convencer o cliente na marra, ele convidou o cliente para participar de um debate. Um debate, que ideia inusitada. Um debate sobre a expansão das grandes lojas e o impacto delas no comércio local. Caramba, e o cliente topou? Topou na hora. O vendedor pediu para ele defender o ponto de vista das lojas reunidas, já que ele é um expert no assunto. Olha só. Ele usou a vaidade do cliente a seu favor. Isso aí. E o cliente adorou. Se sentiu importante, valorizado e passou horas falando sobre o seu negócio. E no fim acabou comprando carvão. E não só isso. Impressionado com a atitude do vendedor, ele se tornou um cliente fiel. Que virada. Essa história mostra que a gente pode desarmar as pessoas com respeito e interesse genuíno. E o Carnegie também nos ensina a lidar com os nossos próprios erros, né? Verdade. Admitir que erramos pode ser difícil, mas é essencial para construir confiança. Porque quando a gente tenta esconder os erros, a situação geralmente piora, né? Sim, é como tentar esconder o sol com a peneira. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E quando a gente admite o erro logo de cara, a gente demonstra honestidade e humildade, né? É, exatamente. E isso fortalece nossa imagem, porque mostra que somos capazes de reconhecer nossos erros e aprender com eles. Me lembrou da história do pai chinês que estava brigado com o filho. Ah, sim. O filho era médico e tinha se casado com uma mulher que o pai não aprovava. O pai considerava a moça inadequada para o filho e se recusava até a vê-la. Que situação delicada. Pois é. Mas o pai, depois de fazer um curso com Carnegie, decidiu colocar em prática a técnica de admitir o erro. E o que ele fez? Ele se levantou na frente da turma e disse que tinha errado com o filho. Nossa, que atitude corajosa. E ele reconheceu que o filho tinha o direito de escolher a sua própria esposa e que ele, como pai, deveria ter respeitado a decisão dele. E qual foi a reação do filho? O filho ficou emocionado e eles se reconciliaram. Que história linda! Ela mostra que nunca é tarde para admitir nossos erros e reconstruir pontes. E por falar em reconstruir pontes, o Carnegie também fala da importância de elogiar antes de criticar. É verdade. Essa é uma técnica clássica para dar feedback de forma construtiva. Minha avó já dizia, põe açúcar no vinagre que ele desce melhor. Sabedoria popular. Mas faz todo sentido, né? Quando a gente começa com um elogio, a pessoa fica mais receptiva para ouvir a crítica. É como se a gente preparasse o terreno antes de plantar a semente, né? Exatamente. E o Carnegie usa o exemplo do presidente Lincoln, que era mestre nessa arte. Ele precisava lidar com generais que cometiam erros, mas em vez de simplesmente repreendê-los, ele escrevia cartas elogiando suas qualidades antes de apontar os erros. E essa tática funcionava. Funcionava. Os generais se sentiam motivados a melhorar e a corresponder às expectativas do Lincoln. Ele conseguia corrigir os erros sem ferir o orgulho dos seus generais. Inteligente, né? Muito. E essa é uma lição importante pra gente. A gente pode criticar de forma construtiva sem humilhar a outra pessoa. E o Carnegie também fala da importância de ter cuidado para não ferir o orgulho das pessoas. É verdade, ninguém gosta de ser humilhado ou menosprezado. E como a gente faz para corrigir um erro sem apontar o dedo na cara da pessoa. O Carnegie sugere que a gente faça perguntas que levem a pessoa a refletir sobre o erro e a encontrar a solução por si mesma. Ah, entendi. É tipo quando a gente dá uma dica, em vez de entregar a resposta pronta. Isso aí. Quando a pessoa descobre o erro sozinha, ela se sente mais responsável pela solução e menos propensa a ficar na defensiva. E ela aprende com o próprio erro, né? Exatamente. E se sente mais confiante para enfrentar desafios futuros. Lembrei da história do contador, que cometeu um erro grave e achou que ia ser demitido. Qual a história? Ele usou dados errados no projeto super importante. Eita, que sufoco. Mas em vez de dar uma bronca, o chefe dele simplesmente agradeceu pelo trabalho e disse que era normal cometer erros. Que chefe compreensivo! E ainda disse que confiava no contador e sabia que ele tinha dado o seu melhor. Caramba, que exemplo de liderança! E o contador saiu da reunião aliviado e motivado a aprender com o erro. Essa história mostra que às vezes um pouco de compreensão e apoio podem fazer toda a diferença. É verdade. E por falar em apoio, o Carnegie também fala sobre a importância de motivar as pessoas, de incentivá-las a darem o seu melhor. Sim. E ele diz que uma das melhores formas de fazer isso é lançar um desafio. Um desafio.
Me explica melhor. As pessoas se sentem mais motivadas quando têm um objetivo a alcançar, um obstáculo a superar. É como se a gente estivesse despertando o espírito competitivo que existe dentro de cada um. Isso aí. E o Carnegie conta a história de um pai que queria que o filho ajudasse nas tarefas de casa. Que tipo de tarefa? O filho tinha que catar as peras que caíam da árvore. Mas ele achava a tarefa chata e sempre deixava algumas peras para trás. Sei como é. E o que o pai fez? Ele propôs um desafio para o filho. Para cada cesta de peras que ele catasse, receberia $1. Mas para cada pera que ele deixasse cair no chão, perderia $1. Olha só, ele transformou a tarefa no jogo. Exatamente. E o filho, motivado pelo desafio, catou todas as peras com o maior cuidado. Essa técnica funciona mesmo com crianças, né? Funciona. E com adultos também. A gente pode aplicar essa ideia em várias áreas da vida. Quando a gente transforma uma obrigação num desafio, a gente fica mais engajado. Faz sentido. E além do desafio, o Carnegie também fala da importância do entusiasmo. É verdade, o entusiasmo é contagiante. Quando a gente vê alguém animado e apaixonado pelo que faz, a gente se sente inspirado. É como se a energia da pessoa passasse pra gente, né? Isso aí. E o Carnegie usa o exemplo de um mágico famoso, Howard Thurston. Ele era conhecido pelos seus truques incríveis e pela sua capacidade de cativar a plateia. Qual era o segredo dele? Ele dizia que tinha duas coisas que os outros mágicos não tinham. A primeira era a capacidade de se colocar no centro das atenções. A segunda era um interesse genuíno pelas pessoas. Ele se preocupava com a plateia. Sim, ele fazia questão de criar uma conexão com a plateia, de fazê-los se sentirem parte do espetáculo. Ele entendia que a mágica não estava só nos truques, mas também na conexão humana. Exatamente. Ele era um mestre em criar uma atmosfera de encantamento e envolvimento. E essa é uma lição valiosa pra gente. O entusiasmo e o interesse genuíno pelas pessoas são ingredientes mágicos para qualquer área da vida. Com certeza. E quando a gente se conecta com as pessoas de forma autêntica, a gente consegue resultados incríveis. E por falar em conexão autêntica, o Carnegie também fala sobre a importância de encorajar as pessoas, reconhecer seus talentos e ajudá-las a desenvolver seu potencial. Sim, ele acredita que todo mundo tem um potencial incrível dentro de si. É como se a gente tivesse um diamante bruto que precisa ser lapidado. E o nosso papel é ajudar as pessoas a descobrirem seus talentos e a brilharem. E como a gente faz isso? Fazendo elogios sinceros, reconhecendo o progresso, demonstrando entusiasmo pelas conquistas. Pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença. E lembrou da história do menino que sonhava em ser cantor, mas foi totalmente desencorajado pelo professor de música? Sério? O que aconteceu? O professor disse que ele não tinha voz e que cantava como o vento batendo nas janelas. Nossa, que professor cruel. Mas e aí? O menino desistiu do seu sonho. Não. A mãe dele acreditava no talento do filho e incentivou a continuar cantando. Ela elogiava, reconhecia seus progressos e o ajudou a desenvolver a sua voz. E ele conseguiu realizar o seu sonho. Sim, o menino se tornou um dos maiores cantores de ópera de todos os tempos, Enrico Caruso. Uau! Que história inspiradora. Ela mostra que o encorajamento pode transformar vidas. É verdade. E que às vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso é a crença de alguém na gente. E por falar em crença, o Carnegie também fala sobre a importância de dar às pessoas uma boa reputação para zelar. Sim. Quando a gente demonstra confiança nas pessoas, elas se sentem mais motivadas a corresponder às nossas expectativas. Me lembrou da história do gerente que tinha um cliente que devia uma grana alta. Ah, sim. Em vez de pressionar o cliente, ele disse que confiava na honestidade dele. E o cliente, sentindo que tinha aquela responsabilidade, acabou pagando a dívida. E ainda se tornou um cliente fiel. É incrível como a confiança pode gerar resultados positivos. É verdade. A confiança é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. E falando em relacionamento, o Carnegie também conta a história da New York Telephone Company, que teve que lidar com um cliente furioso. Lembra dessa história? O cliente estava ameaçando cancelar o serviço, né? Isso. E a companhia mandou um funcionário experiente para conversar com ele. O que ele fez tentou acalmar o cliente. Ele simplesmente ouviu, Uhum. deixou o cliente desabafar toda a sua raiva e claro. frustração. E o que aconteceu? O cliente se acalmou. Depois de ter a oportunidade de expressar seus sentimentos, ele até se desculpou pelo seu comportamento. Caramba, que mudança! É que às vezes tudo que as pessoas precisam é de alguém que as escute com atenção. Verdade, a escuta é um ato de generosidade e respeito. E o Carnegie nos ensina a usar a escuta como uma ferramenta para construir pontes e fortalecer os laços. Sabe o que mais me fascina nesse livro? Como ele explora a arte da liderança. É verdade. O Carnegie dedica um bom espaço para falar sobre como inspirar as pessoas, como ser um líder eficaz. E ele vai, além do manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Sim. Ele fala de uma liderança mais humana, mais focada em despertar o potencial das pessoas. Uma liderança que
em vez de impor, inspira, né? Mas como a gente coloca isso em prática? O Carnegie usa uma analogia bem interessante. A gente deve plantar a semente e deixar que ela germine naturalmente. Interessante. Tipo, a gente não deve forçar a barra, né? É isso, a gente conduz a pessoa, mostra o caminho, mas deixa que ela chegue às próprias conclusões. E aí, quando ela acha que a ideia foi dela, ela abraça a causa com mais entusiasmo, né? Exatamente. E se dedica de corpo e alma para fazer acontecer. Lembrei da história do Coronel House, o conselheiro do presidente Woodrow Wilson. Ah, sim. Ele era um mestre na arte da persuasão. Ele tinha ideias brilhantes para o governo, mas em vez de simplesmente apresentá-las ao presidente, ele as plantava na mente do Wilson. Me explica melhor como ele fazia isso. Ele conversava com Wilson sobre os problemas do país, apresentava seus pontos de vista, mas de forma sutil, sabe? Ele ia guiando o pensamento do presidente até que ele chegasse à mesma conclusão que ele. E o Wilson caia direitinho. Caia! Ele achava que as ideias eram dele e as defendia com unhas e dentes. Que incrível! Cornel Haas era um verdadeiro estrategista. E essa história nos ensina que a gente pode influenciar as pessoas de forma positiva sem precisar ser autoritário ou manipulador. É verdade, a gente pode usar a persuasão de forma ética para construir um mundo melhor. E o Carnegie também fala sobre a importância de dar às pessoas uma boa reputação para zelar. É como se a gente dissesse: eu confio em você. Sei que você é capaz de fazer a coisa certa. E quando a gente demonstra essa confiança, a pessoa se sente mais motivada a corresponder às nossas expectativas, né? Exatamente. Ela se sente responsável por honrar a confiança que depositamos nela. Tem aquela história do gerente de vendas que tinha um cliente que devia uma grana preta, lembra? Ah, sim. Em vez de cobrar o cliente de forma agressiva, ele disse que confiava na honestidade dele. E o cliente, tocado pela atitude do gerente, acabou pagando a dívida e se tornou um cliente fiel. Que legal. Essa história mostra que a confiança e o respeito podem gerar resultados incríveis. É verdade. E o Carnegie vai além, ele também nos ensina a encorajar as pessoas a reconhecer seus talentos e ajudá-las a desenvolver seu potencial. Afinal, todo mundo tem algo especial a oferecer para o mundo, né? Sim, e às vezes a gente só precisa de um incentivo, de um voto de confiança para florescer. E o Carnegie sugere que a gente faça elogios sinceros, reconheça o progresso, demonstre entusiasmo pelas conquistas. Gestos simples que podem fazer a diferença na vida de alguém. Lembrei da história do menino que sonhava em ser cantor, mas foi massacrado pelo professor de música. Que história é essa? O professor disse que ele não tinha voz, que cantava como um gato sendo estrangulado. Meu Deus, que absurdo. Mas a mãe do menino acreditava no talento dele e o incentivou a continuar cantando. Ela o elogiava, reconhecia seus progressos e o ajudou a desenvolver sua voz. E ele conseguiu realizar o seu sonho. E sim, ele se tornou um dos maiores cantores de ópera de todos os tempos, Enrico Caruso. Que virada. Essa história mostra que o encorajamento pode transformar vidas. É verdade. E que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, por mais difícil que o caminho pareça. E por falar em caminho, eu acho que chegamos ao fim da nossa jornada por como fazer amigos e influenciar pessoas. É verdade. Exploramos as ideias principais do livro e vimos como elas são relevantes para a nossa vida. Vimos que a chave para construir relações mais fortes, influenciar pessoas e alcançar nossos objetivos está em entender e valorizar o ser humano. Em tratá-las com respeito, empatia e sinceridade. E em nos conectarmos com elas de forma autêntica. E você, Fernando. o que achou dessa imersão no mundo do Dale Carnegie? Achei incrível, é um livro que todo mundo deveria ler e reler. Concordo. E esperamos que esse Deep Dive tenha te inspirado a colocar em prática os ensinamentos do Dale Carnegie. Afinal, o conhecimento só tem valor quando é aplicado na vida real, né? É isso aí. E a gente se vê no próximo episódio com mais um mergulho profundo no mundo das ideias. Até lá!